Em nosso lar solar, encontramos uma grande variedade de corpos celestes, que diferem muito em tamanho, composição e características. De um lado, temos os planetas terrestres, como a Terra ou Marte, cujas superfícies sólidas são compostas de rocha e metal. Do outro lado, estão os gigantes gasosos como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que possuem camadas densas de hidrogênio e hélio, e muitas vezes não têm uma superfície sólida. Além disso, há objetos menores, como asteroides, que muitas vezes são considerados remanescentes da formação dos planetas, e cometas, cujos núcleos gelados formam caudas impressionantes ao se aproximarem do Sol. Mas entre todas essas categorias conhecidas, existe um grupo que desempenha um papel especial: as luas geladas. Esses corpos celestes que acompanham, por exemplo, Júpiter e Saturno, possuem uma camada externa de água congelada e apresentam características que dificilmente são encontradas em outros objetos. Eles não são únicos apenas por suas superfícies geladas, mas também pelos processos geológicos frequentemente inesperados que ocorrem em seu interior. Quando olhamos para as luas geladas, nosso olhar se volta primeiro para as luas galileanas de Júpiter, Europa, Ganimedes e Calisto, que estão entre as maiores luas do Sistema Solar, são exemplos de como mundos gelados podem se desenvolver de maneiras muito diferentes. Europa, com sua superfície quase lisa e cheia de fraturas, faz os cientistas suspeitarem de um enorme oceano escondido sob sua crosta de gelo. Ganimedes e Calisto, marcados por incontáveis impactos de asteroides, possuem uma superfície muito antiga e provavelmente também um oceano de água. Mas Saturno, o segundo maior planeta depois de Júpiter, também tem luas geladas com uma variedade impressionante. Titã, a maior lua de Saturno, se destaca por sua densa atmosfera de nitrogênio e lagos de metano e etano líquidos. Jaio apresenta uma superfície coberta de gelo com estruturas tectônicas e vestígios de atividades passadas. Mas então há Encélado, uma lua relativamente pequena, cujas características são surpreendentes justamente por causa do seu pequeno tamanho. Apesar de seu diâmetro de apenas cerca de 500 quilômetros, ele se revelou um dos lugares mais interessantes para a pesquisa planetária. O que se esconde sob a superfície quase impecavelmente branca de Encélado, que reflete a luz do Sol com mais intensidade do que quase qualquer outro corpo celeste do Sistema Solar? Quais forças impulsionam os imensos geysers que disparam da região do Polo Sul, da Lua para o espaço, liberando não apenas vapor d'água, mas também moléculas orgânicas? E como é possível que uma lua desse tamanho, tão distante do Sol, aparentemente abrigue água líquida sob sua camada de gelo? As perguntas que Encélado levanta vão muito além dele próprio e envolvem considerações fundamentais sobre a origem e o desenvolvimento da vida no universo. Agora é hora de olhar mais de perto para essa lua extraordinária e descobrir por que ela se tornou um dos objetos de pesquisa mais fascinantes de todo o Sistema Solar nas últimas décadas. Venham comigo e vamos explorar os segredos desse pequeno, mas cientificamente importante corpo celeste. Encélado foi descoberto em 28 de agosto de 1789 pelo astrônomo britânico William Herschel. Ele usou para sua observação um telescópio refletor desenvolvido e construído por ele mesmo, que com uma abertura de 1,2 metros era o maior telescópio de sua época. A abertura de um telescópio, aliás, é o diâmetro da abertura pela qual a luz é coletada e determina quantos fótons, ou seja, quanta luz, o telescópio pode captar. Esse instrumento permitiu a ele captar a Lua extremamente pouco luminosa, que, devido à sua proximidade com Saturno e seus anéis brilhantes, é difícil de ser vista. Com os recursos da época e ainda sem fotografia, descobrir uma Lua a mais de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros de distância é um feito extraordinário. No entanto, os registros de Herschel sobre a lua de gelo se limitavam à sua posição e brilho, pois não havia possibilidade de analisar com mais detalhes as características do satélite. Mas como a lua recebeu seu nome? John Herschel, o filho de William, sugeriu que as luas de Saturno conhecidas na época fossem nomeadas em homenagem a figuras da mitologia grega. Encélado recebeu o nome de um dos gigantes, que na mitologia grega são retratados como seres poderosos derrotados pelos deuses em batalha.
O mito diz que Encélado foi enterrado sob um vulcão, o que representa um paralelo simbólico com as forças geológicas da Lua, descobertas apenas no século passado. Além disso, a proposta de John Herschel seguiria essa tradição, de iniciar a tradição de nomear novas luas de Saturno e, em parte, também luas de outros planetas, com nomes de figuras mitológicas. Mas por muitos séculos o conhecimento sobre Encélado era extremamente limitado. Observações astronômicas anteriores já haviam mostrado que Encélado possui uma superfície extraordinariamente branca e brilhante. No entanto, suas propriedades físicas e geológicas permaneceram amplamente desconhecidas, pois faltavam recursos técnicos para uma investigação detalhada. Os astrônomos só conseguiram determinar sua órbita ao redor de Saturno e seu pequeno tamanho. O baixo brilho da Lua, em comparação com luas maiores e mais conhecidas, como Titã ou Dione, tornava muito difícil estudá-la com telescópios baseados na Terra. Essas limitações fizeram com que Encélado permanecesse por muito tempo na sombra de outras luas, até aquele ano marcante em que as sondas espaciais Voyager 1 e 2 fizeram imagens detalhadas. Essas missões colocaram a Lua em destaque e revelaram pela primeira vez suas características geológicas. A Voyager 1 passou por Encélado em novembro de 1980 a uma distância de cerca de 200 mil quilômetros, mas forneceu apenas dados limitados devido à grande distância. Só a Voyager 2, que passou por Encélado em agosto de 1981 a uma distância de apenas 87 mil quilômetros, conseguiu fazer imagens detalhadas da superfície da Lua. Essas imagens mostraram uma superfície surpreendentemente lisa e brilhante, que quase não apresentava crateras de impacto. Cientistas concluíram que Encélado era geologicamente ativo e que sua superfície era renovada por processos internos. A observação de regiões jovens e lisas ao lado de áreas mais antigas e cheias de crateras foi uma primeira indicação dos processos que deviam ocorrer no interior e na superfície da Lua. Até 1981 só eram conhecidas as atividades vulcânicas da Lua de Júpiter, Io, e os vulcões de gelo de Europa. Descobrir outro corpo celeste geologicamente ativo foi uma grande surpresa para os cientistas daquela época em todo o mundo. Em 2004, a astronomia obteve uma visão ainda melhor da Lua. A sonda Cassini, projetada para a exploração de Saturno, realizou várias passagens próximas por Encélado. Durante sua primeira passagem próxima, em 2005, Cassini descobriu enormes erupções semelhantes a geysers de água e outros materiais vindos da região do Polo Sul da Lua. Essas são chamadas tecnicamente de plumas, o que pode ser traduzido como fontes. Muitos cientistas viram nelas indícios de um oceano de água sob a superfície de Encélado, mantido em estado líquido por fontes de calor no interior da Lua. Uso a palavra subenceladano, porque subterrâneo indicaria algo relacionado à Terra, e estamos falando de uma lua de Saturno. Com os instrumentos a bordo da Cassini, foi possível analisar a composição dos materiais expelidos, que continham, além de água, também moléculas orgânicas e sal. Essas descobertas transformaram Encélado rapidamente em um dos candidatos mais promissores na busca por vida extraterrestre. Uma das descobertas mais importantes dessa missão foi a constatação de que os geysers de Encélado aparentemente têm uma influência direta no sistema de anéis de Saturno. As partículas expelidas contribuem significativamente para a formação e manutenção do chamado anel E, o mais externo e difuso dos anéis visíveis de Saturno. Outros anéis de Saturno são muito mais fáceis de ver, mas o anel só pode ser observado com telescópios muito sensíveis. Os materiais liberados pela boca de gelo consistem em finos cristais de gelo e outras substâncias que se acumulam na órbita do planeta e, devido à rotação ao redor do planeta, se distribuem uniformemente no anel E. Mas, se fizermos a pergunta sobre missões futuras, infelizmente há uma má notícia. Exceto pela sonda Libélula, que deve ser lançada em 2027 e pousar um módulo na Lua Titã de Saturno, nenhuma outra missão está concretamente planejada. Existem apenas conceitos, como por exemplo a missão Orbilander de Encélado, na qual uma sonda espacial deve primeiro entrar em órbita ao redor da Lua e depois pousar em sua superfície. O objetivo dessa missão seria coletar amostras diretamente dos geysers ou da crosta de gelo e analisá-las em busca de biomarcadores moleculares que possam indicar a presença de vida microbiana.
Outra ideia é a missão Enceladus Life Finder, ou Enceladus Life Finder, que foi projetada especificamente para analisar com mais detalhes a composição química dos plumes, ou seja, dos ráiseres. Essa missão utilizaria instrumentos altamente sensíveis para identificar moléculas orgânicas complexas e possíveis sinais de vida. No entanto, ambos os conceitos enfrentam grandes desafios técnicos, pois as condições extremas em Encélado, incluindo as baixas temperaturas e a ausência de atmosfera, exigem tecnologias especiais para coletar dados confiáveis. Atualmente, além da Dragonfly, não há missões planejadas especificamente para Encélado. Portanto, vamos nos basear primeiro nas informações que os cientistas reuniram sobre Encélado após décadas de pesquisa interplanetária. O tamanho dos corpos celestes varia desde pequenos pedaços de rocha com poucos centímetros ou metros até gigantescos planetas gasosos com um diâmetro de mais de 140 mil quilômetros. As luas do Sistema Solar também exibem uma grande variedade de diâmetros. As maiores luas do Sistema Solar estão ao redor de Júpiter. Todas as 4 luas galileanas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, estão entre as 10 maiores. A lua Ganimedes é até maior que Mercúrio, mas menos massiva, pois possui uma densidade menor. Mas se olharmos para Encélado, podemos ficar um pouco desapontados. Com um raio médio de apenas cerca de 252,1 km, ele é uma lua relativamente pequena. Mesmo em comparação com os maiores corpos celestes do sistema de Saturno, como por exemplo Titã, que possui um raio de mais de 2.500 km, ou seja, cerca de 10 vezes maior que Encélado. Como todos os corpos celestes, sua forma se desvia um pouco de uma esfera perfeita e apresenta, em vez disso, dimensões de 513,2 por 500 e 2,8 por 496,6 km, um diâmetro ligeiramente maior no Equador. A diferença em relação à forma esférica é influenciada principalmente pela gravidade de Saturno e sua própria rotação. Sua baixa massa de aproximadamente 1,08 vezes 10 elevado a 20 kg e a densidade média de 1,61 gramas por centímetro cúbico indicam que Encélado é composto principalmente de água e gelo. Como outras luas geladas do Sistema Solar, ele provavelmente tem um núcleo sólido de silicatos. Esse brilho é resultado de sua superfície quase totalmente coberta por gelo fresco, que reflete fortemente a luz do Sol. E quando um corpo celeste reflete muita luz solar, como aconteceu com a Terra durante a última era do gelo, ele permanece muito frio. Mesmo ao meio-dia, a temperatura na Lua chega a apenas cerca de menos 198 graus Celsius. Em contraste, há outras luas como Titã ou Europa, que também refletem, mas cujas superfícies são significativamente mais quentes, pois recebem mais luz solar. Absorvem. Agora pode-se pensar que esse tamanho diminuto de Encélado, com apenas cerca de 1/6 do diâmetro de Europa ou da nossa Lua, faz dele um corpo celeste muito sem graça. Mas está muito enganado. Enquanto luas maiores, como Rhea ou Jápito, se destacam principalmente por suas superfícies repletas de crateras e geologicamente inativas, Encélado apresenta uma mistura de regiões antigas e jovens, que se destacam por suas áreas lisas e quase sem crateras. Em uma lua com um tamanho tão pequeno, tal atividade geológica não deveria ocorrer. E se compararmos a superfície brilhante de Encélado com a escura, coberta por materiais orgânicos de Titã, vemos que mesmo dentro de um sistema planetário como o de Saturno, corpos celestes podem se desenvolver de maneiras muito diferentes. O contraste pode ser ainda maior entre as 3 luas geladas e Io, o satélite vulcânico de Júpiter. Mas vamos voltar a Encélado. Ele está em uma órbita quase circular ao redor de Saturno, a uma distância de cerca de 238 mil quilômetros do centro do planeta. Essa órbita está dentro do chamado Anel E, o mais externo e difuso dos sistemas de anéis de Saturno. Através dos jatos visíveis nas imagens da Cassini, ou seja, essas fontes, sabemos que Encélado abastece esse anel com material. Sem a existência dele, uma parte do sistema de anéis do planeta gasoso desapareceria em cerca de 1 milhão de anos.
E embora Encélado esteja tão longe de Saturno quanto o dobro do seu diâmetro, ele precisa de apenas cerca de 1,37 dias terrestres para completar uma órbita ao redor do planeta gasoso. Isso faz dele uma das luas mais rápidas do sistema de Saturno. Sua rotação síncrona faz com que ele mostre sempre a mesma hemisfério para Saturno, assim como a nossa Lua faz com a Terra ou as luas galileanas fazem com Júpiter. Essa característica é estabilizada pelas fortes forças de maré que Saturno exerce sobre a Lua. Os astrônomos dizem que essa Lua possui uma baixa excentricidade. Com isso, eles querem dizer que entre o ponto mais próximo e o mais distante de Saturno em sua órbita, há apenas algumas dezenas de quilômetros de diferença. Isso não é só garantia. Sua órbita quase perfeitamente circular, mas também faz com que as forças de maré saturnianas permaneçam relativamente constantes, mesmo por longos períodos de tempo. Se a Lua estivesse talvez apenas alguns milhares ou dezenas de milhares de quilômetros mais distante, talvez um oceano de água subenceladano nem existisse. Encélado, assim como as luas de Júpiter, está em ressonância com a Lua maior, Johnny. Nessa ressonância, ele completa 2 órbitas ao redor de Saturno, enquanto Dione completa uma órbita completa. Essa interação leva a uma troca regular de energia entre essas 2 luas, fazendo com que a pequena excentricidade da órbita de Encélado às vezes varie levemente. Isso faz com que a órbita fique temporariamente um pouco mais elíptica, ou seja, menos circular, expondo a Lua a variações mais intensas das forças de maré que deformam sua estrutura interna e geram calor. Embora a Lua seja minúscula, sua superfície apresenta uma notável variedade de características geológicas. O mais marcante são as regiões antigas, ricas em crateras, e as planícies mais jovens, quase lisas, que apresentam apenas algumas crateras de impacto. Na astronomia, uma superfície muito cheia de crateras é associada a uma idade avançada, enquanto uma superfície mais lisa indica atividades internas em um corpo celeste que o fazem parecer achatado. Isso acontece, por exemplo, na Terra, onde existem poucas crateras de asteroides porque a tectônica de placas renova continuamente a superfície terrestre. No entanto, em Encélado, restou apenas uma conclusão. A Lua deve possuir algum tipo de fonte interna de calor, que mantém o gelo em movimento e o aquece tanto sob sua superfície que ele pode permanecer líquido. Para os cientistas, isso significava que a Lua deveria ter períodos de alta e baixa atividade, de modo que sua superfície foi e é submetida a mudanças mais intensas ou menos intensas ao longo de sua história. Encélado possui uma das superfícies de gelo mais lisas e menos contaminadas por outros materiais de todo o sistema solar. Se compararmos essa lua anã com seus grandes irmãos ao redor de Júpiter, veremos basicamente o equivalente a bolas de neve muito sujas. O gelo dessas luas é impregnado por outros materiais, incluindo aquele enxofre que escapa das chaminés infernais de Io. Mas as planícies geladas de Encélado, em comparação, parecem como se tivéssemos acabado de presenciar uma nevasca fresca na Terra. Embora a superfície seja limpa, é justamente o Polo Sul que nos mostra inúmeras fissuras e rachaduras. A partir disso, cientistas planetários concluíram que os pontos quentes, que ficam sob o gelo na verdadeira superfície de silicato de Encélado, estão localizados principalmente no sul da Lua. Regiões como Sahan de Planitia são constantemente renovadas por processos geológicos como criovulcanismo ou tensões tectônicas. Imagens de alta resolução da missão Cassini mostraram que essas planícies são atravessadas por uma variedade de pequenas ranhuras e elevações semelhantes às encontradas em Europa. Sinais inevitáveis de uma constante ruptura, remodelação e fechamento do gelo. A região do Polo Sul é dominada principalmente pelas chamadas listras de tigre. Essas 4 grandes fissuras paralelas se estendem por várias centenas de quilômetros e são a fonte daqueles geysers que continuamente lançam vapor d'água, cristais de gelo e outras moléculas orgânicas para o espaço. Elas são geologicamente jovens, com apenas algumas centenas de milhares de anos. Se transferirmos o conhecimento que temos sobre essas fissuras em Encélado para a Europa, também podemos dizer exatamente onde a Lua é geologicamente mais ativa. De fora, observamos Encélado como uma bola de neve quase perfeita com algumas impurezas.
O corpo celeste com o maior albedo do sistema solar, no entanto, tem ainda mais a esconder sob sua crosta gelada. Assim como em Europa, cientistas se perguntam se Encélado, devido às fontes de calor em seu interior, não poderia ter gerado vida extraterrestre. Através dos dados da missão Cassini, foi confirmado que, sob da crosta de gelo maciça da Lua, existe um oceano subglacial global, que está a uma profundidade de cerca de 30 a 40 quilômetros. Esse oceano pode atingir uma profundidade de 10 quilômetros em alguns pontos, sendo assim comparável a algumas das regiões mais profundas dos oceanos da Terra. A existência de um oceano de água líquida em um ambiente tão extremo, com temperaturas médias de cerca de menos 1998 graus Celsius, é, no entanto, uma descoberta muito extraordinária, ainda por cima em um corpo celeste que mal ultrapassa 500 quilômetros de diâmetro e é menos massivo do que a maioria das grandes luas do nosso sistema solar. No entanto, quando a Cassini explorou Encélado com mais detalhes, os cientistas da National Aeronautics and Space Administration realizaram com a sonda as chamadas análises gravimétricas. Essas análises mediram o potencial gravitacional e determinaram a forma aproximada da Lua sob sua camada de gelo. Os resultados da observação indicaram que esse oceano subglacial repousa sobre um núcleo rochoso. Esse contato entre água e rocha cria as condições para processos químicos, como a liberação de minerais e nutrientes, que na astrobiologia são considerados favoráveis à vida. Resumindo, essas condições poderiam potencialmente favorecer a existência de vida microbiana extraterrestre. Já ouvimos que o calor interno é gerado principalmente pelas mudanças na órbita de Encélado. Em especial, Ione desempenha um papel importante aqui. A ressonância 2:1 entre Ione e Encélado faz com que sua órbita permaneça levemente elíptica. E assim que as distâncias entre Encélado e Saturno mudam, o gigantesco planeta gasoso puxa e empurra a Lua. As mudanças de distância, por sua vez, geram atrito, o que por sua vez produz calor e mantém a água líquida. Se a Lua tivesse uma órbita quase perfeitamente circular, provavelmente estaria completamente congelada e não haveria nenhuma fonte interna de calor. Esse aquecimento por maré é tão eficiente que não só mantém o oceano estável, mas também sustenta a atividade das fontes na região do Polo Sul. Cálculos de modelos e simulações mostraram aos astrônomos que essa usina de energia das marés permanece ativa por bilhões de anos. Além da influência de Saturno sobre Encélado, também se acredita que a decomposição radioativa no núcleo da Lua gera calor, embora em menor grau. Isso lembra a Terra, onde processos de decomposição radioativa em seu interior produzem quantidades incríveis de calor que mantêm o núcleo terrestre líquido e possibilitam a tectônica de placas. Entretanto, por causa do tamanho reduzido de Encélado, a energia radioativa gerada pouco contribui para seu oceano subterrâneo. Os processos químicos de Encélado estão intimamente ligados à estrutura de seu oceano subglacial e de seu núcleo rochoso. Cientistas suspeitam que a água reage com a rocha e libera calor e hidrogênio, um processo que na linguagem técnica é chamado de serpentinização. Hidrogênio molecular, que serve como um potencial portador de energia para a vida, foi comprovadamente detectado nos jatos de Encélado. Essa reação, na qual minerais das rochas reagem com a água, ocorre tipicamente em sistemas hidrotermais, como também existem na Terra, nas profundezas do oceano. Esses locais também são conhecidos como fumantes negros ou black smokers e representam lugares onde a vida prospera. Esses processos não só gerariam calor no fundo de Encélado, mas também liberariam substâncias importantes do núcleo para a água. Apesar das fontes internas de calor, uma questão permanece sem resposta. Como é evitado o congelamento completo do oceano a bilhões de quilômetros do Sol? Bem, se lembrarmos um pouco das nossas aulas de química, sabemos que a água, quando misturada com outras substâncias, altera seu ponto de congelamento. Isso também acontece em Encélado. Os astrônomos conseguiram detectar amônia nos geysers expelidos. Isso funciona como uma espécie de anticongelante e impede que o oceano congele completamente. Mesmo que os estudos gravimétricos ainda não tenham comprovado o oceano de água, os cientistas podem concluir quase sem dúvidas sobre sua existência graças aos geysers de Encélado. Moléculas orgânicas são de grande interesse para pesquisas.
Essas incluem tanto compostos simples como metano e dióxido de carbono, quanto substâncias orgânicas mais complexas. Embora sejam considerados biomarcadores, ou seja, substâncias que podem indicar a presença de vida, também são conhecidos inúmeros processos abióticos que podem produzi-los. Fica ainda mais misterioso, no entanto, quando os cientistas descobrem que as assinaturas químicas nas fontes de Enceladus se assemelham às dos fumantes negros na Terra. Em especial, a detecção de hidrogênio molecular deu margem a especulações, pois se sabe que ele é utilizado por micro-organismos metanogênicos como fonte de energia, ou seja, por formas de vida que produzem metano como produto final de seu metabolismo. Esses micro-organismos, que vivem na Terra em ambientes extremos como fontes hidrotermais, utilizam hidrogênio e dióxido de carbono para produzir metano. Esse é o processo mais antigo de geração de energia conhecido, que impulsionou a vida na Terra mesmo antes do surgimento da fotossíntese. Ele funciona completamente sem oxigênio e depende principalmente do calor que vem do interior de um corpo celeste, ao contrário da fotossíntese, que depende da luz solar e do oxigênio. Além disso, é muito difícil imaginarmos que a luz solar consiga alcançar as profundezas do oceano de Enceladus. Absolutamente impossível. Mas um corpo celeste tão pequeno como Encélado, em um ambiente tão hostil como o de Saturno, certamente deve possuir algum mecanismo de proteção contra a radiação cósmica e a do próprio planeta gasoso, não é? Entre os materiais expelidos pelos geysers, há também cristais de gelo e outras partículas. Esses materiais recaem parcialmente sobre a superfície lunar, formando uma camada de neve fresca e refletiva. Essa queda de neve explica por que a superfície de Encélado é tão extraordinariamente brilhante e parece ter um dos maiores albedos do sistema solar. E agora precisamos imaginar que Encélado não possui um campo magnético próprio, como por exemplo a Terra. Os raios do Sol, o vento solar e a radiação de Saturno atingem a Lua diretamente. Se ele não tivesse a camada de gelo com algumas dezenas de quilômetros de espessura, os processos orgânicos que talvez ocorram em seu interior estariam seriamente ameaçados. Assim como no caso de Europa, Titã, Ganimedes ou até mesmo Calisto, não podemos afirmar definitivamente se uma lua de gelo como essa abriga vida ou não. Futuras sondas interplanetárias irão se dedicar a esse problema. E com a sonda Europa Clipper da National Aeronautics and Space Administration, que irá para Júpiter, e o Jupiter Icy Moons Explorer, ou Jupiter Icy Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, teremos duas missões que nos levarão um grande passo mais perto da resposta para essa questão fascinante. O sistema de Saturno é uma complexa rede de gravidade, matéria e tempo, onde os mecanismos do universo se revelam em sua forma mais pura. O próprio Saturno, uma fortaleza esférica de hidrogênio e hélio, é cercado por um complexo de anéis cuja estrutura lembra um sedimento microscópico. Camadas de partículas de gelo e poeira mantidas em um equilíbrio delicado. Esse sistema não é estático, mas está em constante movimento, um jogo dinâmico de forças que se reflete nas órbitas das inúmeras luas e nos processos em seu interior. Se focarmos nas duas luas, Encélado e Mimas, um pequeno mistério se revela para nós. Mimas é uma lua de gelo com uma superfície mais escura e cheia de crateras. Olhando mais de perto, ela até parece uma pequena cópia da nossa Lua. Em nenhum momento, essa Lua nos revela que há gelo em sua superfície. Com base nas conclusões que tiramos sobre Encélado e suas regiões novas e antigas, podemos afirmar que a superfície de Mimas deve ser significativamente mais antiga e passou por menos mudanças do que Encélado. Talvez possamos encontrar a razão para isso na suposição de que ele está mais distante de Saturno do que Encélado, ou que é cerca de 150 quilômetros menor do que ele. Mas, se olharmos mais de perto as órbitas das luas, vemos que ocorre exatamente o contrário. Mimas está cerca de 50 mil quilômetros mais próximo de Saturno. O satélite não deveria estar sujeito a forças de maré mais fortes do que Encélado e apresentar uma superfície muito mais lisa? Em contraste, Encélado, apesar de estar mais distante de Saturno, se apresenta como uma maravilha geológica, com geysers ativos, falhas tectônicas e um oceano subglacial.
mas em Mimas não se encontra nada nesse sentido. Cientistas suspeitam que essas diferenças estejam relacionadas à dependência da temperatura das propriedades físicas do gelo de água. Enquanto o gelo permanece rígido e resistente em temperaturas mais baixas, ele se torna mais macio em temperaturas mais altas e permite processos geológicos. Encélado parece ter sido colocado em um chamado estado térmico excitado devido à fonte interna de calor e às forças apresentadas, enquanto Mimas permanece em um estado frio, pois talvez nunca tenha desenvolvido calor suficiente para ultrapassar esse limiar. Além disso, Encélado apresenta uma densidade maior, o que indica uma proporção maior de material rochoso. Esse material pode tê-lo aquecido mais intensamente em sua história inicial devido ao decaimento radioativo, enquanto Mimas esfriou mais rapidamente por ter uma menor quantidade de rocha. Essa diferença mínima na composição e na quantidade de rocha e água pode levar à discrepância observada entre essas duas luas. A atividade geológica de Encélado é resultado de uma combinação complexa de forças de maré e processos térmicos internos, que são intensificados por sua ressonância com a lua de Saturno, Dione. Mimas, por outro lado, não possui apenas essa ressonância, mas também carece de uma fonte interna de calor comparável. Embora essa pequena lua, devido à sua maior proximidade com Saturno, experimente mais atrito e, consequentemente, maior geração de calor, esse calor simplesmente não pode ser armazenado, pois há pouca rocha e muita água. Mas é claro que precisamos dizer claramente que isso é apenas uma hipótese. As listras de Tigre enceladianas no Polo Sul poderiam funcionar como centros de expansão, comparáveis às dorsais oceânicas da Terra, mas impulsionadas por mecanismos completamente diferentes. Enquanto na Terra, a subducção e a tectônica de placas desempenham um papel central, em Encélado predominam processos de ascensão térmica. O calor gerado pelas forças de maré é armazenado na camada de gelo e transportado para a superfície por convecção, levando a uma deformação contínua e renovação da camada de gelo. Esses processos são favorecidos pela estrutura fraca da litosfera de Encélado, que é ainda mais enfraquecida pelo aquecimento de maré causado por Saturno. A litosfera é a camada rochosa superior da Terra. Do núcleo de Encélado. Medições das emissões de calor pelos instrumentos da Cassini mostram que a taxa de expansão dessas listras de Tigre é de cerca de 3,5 centímetros por ano. Concretamente, isso significa que as listras de Tigre crescem exatamente nessa taxa. Isso pode parecer pouco à primeira vista, mas em um satélite tão pequeno, toda a região polar sul é reciclada em 1 milhão de anos. Mimas, Dione e as outras luas de Saturno também são corpos celestes interessantes, é claro. Mas nenhum outro corpo celeste na órbita de Saturno parece ser tão ativo quanto Encélado, talvez com exceção de Titã. Titã, Diona, Encélado, Mimas, Jápeto, esses são apenas alguns daqueles satélites de gelo que orbitam planetas gasosos. Esses são os companheiros lunares mais conhecidos de Saturno. E justamente Titã, com sua atmosfera, a única camada gasosa lunar de todo o Sistema Solar, nos mostra como pode ser um corpo celeste ativo na órbita de um planeta gasoso, a bilhões de quilômetros do Sol, e, portanto, longe de uma fonte próxima de radiação. Mas foram a gravidade e as forças centrífugas que, no final, garantiram a sobrevivência de um oceano de água no interior de Titã e Encélado. Alimentado pelo aquecimento de maré do gigantesco planeta, a Lua expele geysers esporádicos contendo gelo de água, vestígios de amônia e cristais de gelo. A Lua está longe de ser inativa. Junto com a Europa, ele é provavelmente a lua de gelo mais ativa dos planetas gasosos. E tudo isso comprimido em um corpo celeste que tem apenas 500 quilômetros de diâmetro, é apenas um sexto do tamanho da nossa Lua e tem apenas 66 mil avos da massa dela. Os cientistas provavelmente não acreditaram em seus olhos e ouvidos quando descobriram esses contrastes tão extremos. Se vocês gostaram desse breve documentário, me contem nos comentários se gostariam de ver um vídeo sobre outras luas do Sistema Solar. O que acham? Do Titã, uma das maiores luas do Sistema Solar? Ou Tritão, o sétimo maior corpo lunar? Quando tivermos coberto todas as luas de gelo do Sistema Solar, ou seja, feito vídeos sobre elas, vou juntar tudo em um único documentário longo.
Por hoje, isso é o suficiente. Nos vemos na próxima semana em mais um vídeo. Fiquem bem e vivam longamente e em paz. Tchau!